Virou moda aqui no YouTube se falar mal da escola pública. Modinha, modinha. Escola pública ruim, escola pública não presta, escola pública me traumatizou, a escola pública destruiu minha vida, eu não tenho futuro por causa da escola pública. Dezenas de vídeos, todos os dias, sei lá, centenas de vídeos todos os dias, tem alguém reclamando aqui no YouTube, falando isso. Escola pública, escola pública, escola pública. Tem uns vídeos que ganham mais destaque que outros. Aí tem vídeo aí que tem 30, 40, 50 mil visualizações. Indignado. Escola pública. Pública. Não é assim. Escola pública não destrói a vida de ninguém. Indignados. A escola pública é boa. Tá modinha falar mal de escola pública porque são vendedores de cursos que falam mal de escola pública. Por quê? Escola tão boa. Cheia de resultados. Dados positivos, escolas municipais, escolas estaduais. O que escapa ainda titubeando por ali, se arrastando, são as escolas federais, as escolas Cefetes. Aqui eu meto o Pedro II. E não acompanha essas escolas particulares. Nem toda escola particular acompanha aqui o alto nível. Nem toda escola particular acompanha o alto nível. Mas a escola pública em si é excelente. Excelente. Vou falar o que é de escola pública. Eu sou aluno de escola pública. Do pré ao terceiro ano, tem um lugar de fala. Fui aluno de escola pública. No meu segundo ano, a gente teve 6 meses de guerra, de guerra, tá na Ucrânia, 6 meses de greve e 6 meses de reforma. Todo mundo passou de ano, por média. Inclusive um grande colega nosso, amigo, não vou dizer o nome dele, ele teve uma crise mental e ele passou 8 meses internado no hospital psiquiátrico aqui de João Pessoa. Ele passou de média junto com a gente, escola pública. Falar o que de escola pública? Eu vou cuspir no prato da escola pública? Não vou, não vou. Vou? Não vou. Não. A escola pública é boa. Pra quem? Pra quem? A escola pública é a mesma que me deixou chegar no terceiro ano sem saber o que era um vestibular. Sem saber o que era um vestibular. Terceiro ano, a digníssima diretora, cujo filho estudava em escola particular e que dizia: Eu tenho orgulho de ser diretora dessa escola de alto desempenho, de alta qualidade. Quem? Para quem? Sei quem ela. Eu acho que a escola tem um bom desempenho, uma alta qualidade. Da onde? Talvez ela estivesse trocando as bolas e falando da escola do filho dela. Não teve a dignidade de passar nas turmas ou de mandar o porteiro passar na turma e dizer: Olha, gente, hoje tem vestibular, esse ano tem vestibular. Vocês estudem para passar no vestibular, porque o vestibular é importante, vocês vão para a universidade. Eu não sabia o que era universidade na minha mente. Eu não sabia o que era universidade. Eu não sabia o que era universidade. Em que pese eu estudava matemática com um colega que ele fazia engenharia da produção na universidade. Mas para mim aquilo era tão longe que eu não sabia o que era universidade. Não sabia. Não sabia o que era universidade. Mas por que eu vou ocupar a escola pública? Eu acho que esse caso é isolado, era só eu. Era só eu que era desse jeito. Com toda certeza. Eu e minha irmã. Minha irmã também estudou comigo, escola pública. Um ano atrás. Pronto. Talvez Leandro, que estudou comigo, também ele não soubesse. Talvez Leandro. Estudou comigo desde a terceira série. Talvez.
Pra quê? Por que eu vou falar mal dessa escola tão acolhedora? Tão acolhedora. Meu sobrinho tá em escola pública, o Mikael. Tava brincando com uma colega, a colega não gostou da brincadeira. Pegou a cadeira, tascou ele na cabeça 12 pontos na testa. A diretora ligou, aconteceu um pequeno acidente. Olha o corte. Isso eu vou ocupar a escola? Pô, não, pô, não. Escola é boa. Escola é boa. Escola pública. Escola pública. Virou moda falar mal de escola pública. Tô ficando indignado, cara. Tô ficando indignado. Eu estudei do pré ao terceiro ano na escola pública. Saí sem saber o que era o vestibular. Não, não tinha fluência em matemática, química, física, biologia. A minha professora de português, eu fui perguntar para ela se a palavra você era acentuada. Ela disse que não sabia. Eu tive outra professora de português. Ela passava o ano todo dando seminário. A gente que apresentava o seminário. Naquela época não tinha PowerPoint, não tinha nada. 2001, 2003, 2004, 2005. A gente fazia em cartolina a aula, o encontro e fazia a apresentação em cartolina. Era o ano todinho, cartolina pra cá, cartolina pra lá, e ela sentada. Ela era gordona, aí ficava sentada, talvez ela não tivesse condições de ficar em pé. Aí ela ficava sentada, esparada na parede, 10, 10, 10. Todo mundo tirava 10. Então, uma vez eu fiquei indignado porque eu fiz uma apresentação que eu julguei ser boa. Teve outra colega que fez uma apresentação que eu julguei que era ruim, muito fraca. Uma apresentação que ela não falou nada com nada, não apresentou nada com nada, e eu fui questionar a professora. E a professora disse, eu sou a professora, eu dou 10 pra quem eu quiser. E ainda recebi o nome de cachorro. A outra menina disse, você é igual um cachorro. E assim, constrangido, sou um cachorro. Escola pública, escola pública. Tem um colega que tinha uma filha já. Ele tinha 15 anos, a filha já tinha 5, parece. Ele tinha 15 anos, a filha dele já tinha de 4 para 5 anos de idade. Escola pública, escola pública. Mas isso não é exclusivo de escola pública, não. Adolescente com filho, com 2, 3, 4 filhos. Estudei escola pública. O ensino fundamental ele foi melhorzinho. O ensino fundamental ele foi um pouco melhor. Porque era uma escola pequena. Uma escola pequena não tem muita dispersão, né? Mas a gente tinha uns almas cebosas que estudavam lá. Os cabas que já eram mais velhos, já fumavam. Estudando com criança. Os cabas já fumavam. Já tinham envolvimento com o mundo do crime. E estava ali na escola, eu acho que eles estavam ali para, né, conseguir cliente. Era a escola, ensino fundamental. Nosso diretor, grande diretor Braz, ele falou uma vez explicando: ó, vocês estudam nessa escola aqui, mas o motivo dessa escola aqui não foi que o prefeito pensou na educação. Sabe, vamos criar uma escola para ajudar na educação dessa comunidade que a gente morava na favela. Não, essa escola existe aqui para separar. Aqui é para ver essa rua asfaltada e a rua de barro. A escola existe para fazer essa separação entre os ricos e os pobres. E do lado da sala da gente, tinha a janela, dava para ver a casa de um deputado. Deputado. Um homem do povo. Nos 9 anos que eu estudei lá, nunca desceu para cumprimentar ninguém. Chegava fazendo, ó, sou deputado, eu vim aqui conhecer a escola pública de vocês, saber como é essa escola. Nunca na vida. E olha que ele era defensor público. Era defensor público. Segundo o currículo, né? Não sei se ele era defensor público de verdade, não. Nunca desceu, nunca teve a dignidade de descer, parar um minuto, ir lá no diretor conversar com ele. Por que fala mal dessa escola?
de falar mal dessa escola. Agora tive professores que foram nortes, né? Professores que foram norte. Professor Jailton, tudo no fundamental. No ensino médio, teve um professor de matemática, professor Alisson, hoje ele é policial. O professor Alisson chega para ele e diz, professor Alisson, por que o senhor não dá um assunto mais, um conteúdo mais voltado, né, para matemática, um conteúdo das questões mais difíceis para matemática? Porque eu estava estudando com o meu colega, com o meu amigo, que era da universidade, e a gente estudava por um livro de matemática, livrinho, e as questões eram difíceis. E vinha questões do ITA. Vinha questões do ITA. Eu não tinha condição nenhuma de resolver, porque eu não compreendia. Eu ia mais para lá para passar um tempo. Eu não compreendia nada, eu ia mais para passar um tempo. Eu cheguei para o professor de matemática, professor Soares, e perguntei, professor, por que o senhor não dá um conteúdo mais difícil? Cobra umas questões mais difíceis. Quando eu estou fazendo um livro, aí tem questões do ITA, e disse, ó, só que se eu fizer isso, ninguém vai entender nada. Se eu pegar essa questão, ninguém vai entender nada. Ninguém vai compreender nada. Então, por isso que eu só boto as questões mais fáceis do livro. E assim era na escola pública. Passei do prezinho, né? Até a oitava série. Aí, 8, 9 anos. Mais 3 anos do ensino médio. Se eu tivesse parado de estudar na quarta série, eu acho que o que eu aprendi da primeira, do pré à quarta série, foi o que me levou até o terceiro ano. Da quinta série ao terceiro ano, ficou nada. Ficou nada. Eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever. E o que eu aprendi a fazer de tabuada foi da primeira à quarta série. Da quinta série pra frente, até o terceiro ano, se apagar esse tempo aqui, ó, o meu conhecimento no terceiro ano era o mesmo. Não teve menor diferença. O verbo to be a gente viu na quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano. O verbo to be. 7 anos vendo o verbo to be. Escola pública. Escola pública. Falar mal disso? Fala especialista em verbo to be. Fala especialista em verbo to be. Aí o que acontece? No ensino fundamental tem bons professores. Os professores no sentido de que eu gostava da aula. Eu gostava da aula deles. Eu gostava. Quando eles falavam, eu gostava de ouvir eles falando. O professor Jailton, de História. O professor Jailton. Gostava muito de assistir a aula dele. Professora Azuíla, de Português. E Socorro de Norá, de Português. Gostava muito de assistir as aulas dela. A professora Azuíla um dia chegou com uma caixa de livros e disse, escolham os livros que vocês quiserem ler. Leiam, troquem entre si os livros e no final você pode escolher levar para casa, ficar como o seu livro que você quiser. Tinha mais de 100 livros. A professora Zuila já deve ter morrido, ela já era idosa. Cara, mas o que a professora Zuila fez nesse dia, ela não tem. Ela não tem noção. Ela deve ter, devia ter tido essa noção. Da influência que ela ia fazer nas nossas vidas com aquela caixa. Eu peguei o livro de Haroldo Maranhão, A Porta Mágica. Meu amigo Edivan, na época a gente estudava a quinta série isso. Ele pegou o livro Martim Seco. Martim Seco. Não sei de quem era. Não sei se era Fernando Sabino. Martim Seco. E muitos livros eram daquela editora Vagalume. Vagalume. Cara, livros, histórias sensacionais. Sensacionais. Esse foi. é, Essa atitude da professora Zuila, ela foi um incentivo de proporções enormes. Não sei na vida dos meus outros colegas, mas na minha vida abriu o mundo da leitura de uma forma que eu fiquei abismado com aquilo, com a leitura. Não que eu não lesse. Quando criança, nós éramos, a família era evangélica, protestante, e nós tínhamos o hábito muito forte, muito saudável de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. E líamos manhã, tarde e noite. Líamos muito. Meu pai lia muito a Bíblia, eu lia muito a Bíblia. Não tirava a Bíblia do braço. Né? Sempre estava com ela as mãos, sempre estava aqui, ó.
Qualquer folga, qualquer intervalo, estava lendo. Estava lendo a Bíblia. Lia a revista da escola dominical. Eu lia muito a revista da escola dominical. Então, eu já tinha uma experiência de como leitor. Mas eu não tinha experiência como leitor de literatura, né, para didática. Na escola não tinha uma biblioteca. Na escola não tinha biblioteca. E não teve. Enquanto eu estudei lá, a escola não teve uma biblioteca. Então, na década de 90, para a gente ter acesso a livros, era muito difícil. Era muito difícil. Então, o que a professora Zuila fez pela gente foi algo fenomenal. Aí nós tivemos a professora Rose Catão, professora de artes, incentivadora da arte, um espírito livre. A professora ainda é viva, ainda faz exposição. Uma professora. Se você desejasse fazer um curso de arte, nem que você não tivesse talento algum, mas se você quisesse fazer um curso de arte, ela desdobrava em encontrar um professor, onde é que estava tendo aula no estado, na prefeitura, ela descobria tudo e levava você. Chegando lá, fazia parceria com o governo, com o município, e pelo menos da passagem ela conseguia pra gente. Foi assim que eu fiz um curso de desenho, foi assim que eu fiz um curso de pintura com ela, que culminou numa exposição de arte. Desenhar a gente não sabia, pintar a gente não sabia, não. Mas não era por falta de incentivo, tá bom? Incentivo. Professora Rose foi excelente, excelente. Aí tínhamos a professora Zélia, a professora de ciências, uma senhorinha, acredito que também já tenha falecido, senhorinha pequenininha, baixinha, parecia uma bonequinha, mas com um coração enorme, uma paciência de gigante para nos transmitir aqueles conhecimentos. O professor Antônio de matemática era mais sisudo, mas era um professor sério, transmitia o conteúdo. Todos os professores excelentes. No entanto, tinha uma diferença entre as aulas que ele dava e o que ficava com a gente fixado. Por quê? Porque, segundo o professor Pierre, né, Piese, a aula é diferente de estudar, assistir aula é diferente de estudar. Mas isso ninguém falava pra gente, olha, assistir aula é diferente de estudar. A gente assistia, porque assistia a atitude passiva. Assistia uma atitude passiva. E estudar uma atitude ativa. Você assiste uma pessoa e você estuda. Ó, você assiste a uma pessoa e você estuda. E nós só fazíamos assistir aula. Eu só assisti aula da minha primeira série do alfabeto até o terceiro ano, eu só assisti aula. Aí eu chego no ano de cursinho que eu fiz, Academia de Comércio das Pessoas. Minha mãe pagou esse cursinho, um ano. Passei em psicologia, passei em administração e passei em arquivologia com ele. E só cursei administração e psicologia. Inclusive, cursei muito mal a administração, passei 9 anos para terminar meu curso. E em psicologia eu passei 3 semestres só no primeiro semestre. Aí o que acontece? Eu chego na universidade pública e chego sem saber o que é estudar, totalmente leigo, sem saber o que é estudar. E isso pesou na minha formação. Mas isso tem pessoas que chegam também na sua situação e se desenvolve, dá certo e que consegue. Sim, cara. Mas a minha experiência como estudante, a minha vida de experiência como estudante foi uma tristeza, foi ruim, eu não gostei. Não gostei. Foi uma experiência ruim. Do, da quinta série até a universidade, foi uma experiência muito ruim. Foi uma experiência muito ruim. Eu fico parado pensando e vejo aquilo que foi traumatizante para mim. Estudar da forma que eu estudei, ou frequentar o ambiente escolar da forma que eu frequentei, foi muito ruim para mim. Foi muito ruim. Tu é especial, já? Tu queria tratamento especial? Não, não. Não queria tratamento especial, não. Mas foi muito ruim. Sem orientação, sem saber o que fazer, sem saber como estudar, sem saber o que estudar. Eu era um fazedor de prova. Era um fazedor de prova, tirava uma nota e bola pra frente, que lá atrás vem gente, e a vida ia seguindo. E na época eu não entendia isso, na época eu não entendia. Não entendia. Na época eu era estudante de ensino fundamental, de ensino médio e de universidade. Eu não entendia isso. De forma alguma. Achava que era normal, achava que era normal. Assistir aula e fazer prova, é normal. A realidade do ensino público é esse, assistir aula e fazer prova. Você que está em escola pública, você que está em escola pública, sabe que a realidade é essa. Assistir aula e fazer prova. Assistir aula e fazer prova. Você que está em escola particular,
A realidade também não é diferente. Assistir aula e fazer prova. Assistir aula e fazer prova. Você é um. Você. Um exemplo. Você é um enxugador de gelo. Um enxugador de gelo. Cheio de potencial. Você tem potencial, você tem sonhos, você tem emoções, você tem. Você almeja conquistar, você deseja fazer, você quer, tem planos. Mas a escola te faz ser um enxugador de gelo. Dá um gelo enorme, te dá um pano e diga: deixe isso aqui bem enxugadinho. Possível, possível. É isso que a escola faz. Fez comigo, me tornou um enxugador de gelo. São a alta análise da minha vida de estudante. Jorge, já que tu estudou em escola pública e tivesse toda essa vida de escola pública, que a escola pública não te formou. Não, a escola pública não me formou. Como é que tu sobreviveu em 2013, em 2012? Eu arrumei o meu primeiro trabalho. E não foi um trabalho difícil, não, porque eu estava terminando meu curso. 2012 foi o meu primeiro ano de monografia. Aí eu desisti da monografia em 2012, desisti em 2013, desisti em 2014 e fazer minha monografia em 2015. Ou seja, eu reprovei a monografia, que eu me matriculei, eu reprovei a monografia 4 a 5 vezes. Eu desisti da monografia. Na cadeira monografia, a última cadeira, eu acho que eu desisti de 4 a 5 vezes dela. Aí eu consegui um emprego que não foi nada difícil, porque foi na empresa do meu irmão. Cheguei lá e disse: meu irmão, quero ser teu estagiário para terminar meu curso. Meu irmão empolgado disse: você está contratado? Pega a sua carteira, esse estagiário assina a carteira. Quando eu peguei a carteira, tava gerente administrativo. Meu irmão, cara, meu irmão me contratou como gerente administrativo. E trabalhando, a gente vai se desgastando, né? Se desgastando, desgastando. Trabalho é desgastante. Não é que o trabalho é ruim, não. O trabalho não era ruim, não. Só desgastante, cansativo. Cansativo demais. Trabalhando em distribuidora de bebidas. Então recebia produtos, saía produtos, tomava conta do pessoal, tinha que manter tudo em ordem, atendia clientes. Então era uma dinâmica muito complexa. Muito complexa. Chegou um momento que a gente tinha mais de 20 vendedores, então tinha que administrar tudo isso. Tinha um gerente de vendas, aí tinha que se comunicar com o gerente de vendas, tinha que manter tudo funcionando. Então, foi excelente a experiência. Porém, você compara com outras coisas. Aí nessa comparação descobriu o concurso público. Descobriu o concurso público. E foi aí que eu descobri o concurso público da Caixa, 2013. O concurso da Caixa, esse concurso deu um rolo muito grande, parece que não chamou ninguém, entrar na justiça. Eu não sei nem se eu passei nesse concurso de modo que fui chamado, não sei, não teve resultado nenhum. Embora eu tenha feito uma prova que eu considerasse ter sido boa. Meu resultado, eu fiquei satisfatório com o meu resultado. Minha primeira prova, claro, talvez eu tenha nem passado. Mas na redação, de 10 eu tirei 9. Então aqui pra mim já foi 9,8. Não sei porque não me deram 10 na redação. 9,8. Se eu estiver mentindo, eu estou mentindo. Então, mas foi mais de 9. Então, fiquei muito feliz com esse resultado. Aí eu fui descobrindo alguns materiais, alguns livros de como estudar, como você deve estudar, como é que a mente funciona, como é que você deve fazer revisão, como é que você deve estudar, não é assistir aula. Eu conheci o professor Pico, conheci o William Douglas, conheci outros livros de produtividade, conheci outros livros de técnica de estudo, processo de revisão espaçada, estudar, assistir aula não é estudar, e conheci alguns cursinhos que tinham materiais grátis, e conheci a internet, os aprovados, a história dos aprovados. Na época que eu estava estudando, tinha um fórum chamado Fórum Concurseiro, não existe mais esse fórum, e nesse fórum os aprovados contavam suas histórias de aprovação, e eu lia esse fórum dioturnamente, todo dia eu li esse fórum, para ver como é que as pessoas aprovadas passavam em concurso, e lá estava escrito as experiências de cada um. Eu peguei esse material, adaptei para minha rotina. Vou estudar 2 matérias por dia. 3 matérias, 4 matérias. Vou comprar um caderno, vou fazer um quadrozinho de horário, vou fazer o equilíbrio entre assunto teórico e questões. Vou fazer muitas questões. Os assuntos que eu vou vencendo, eu vou revisando por meio de questão. E a cada tempo eu vou voltando para esse assunto para revisar por meio de questões. Assinei a plataforma Que Concursos e ali eu fiz milhares e milhares de questões. Vou dizer para vocês, sem sombra de dúvida, sem erro, sem medo de ser exagerado ou estar sendo
soberbo ou arrogante. Eu fiz mais de 100 mil questões de concurso. Mais de 100 mil questões de concurso. Se você pegar a questão de raciocínio lógico, questão de direito constitucional e administrativo, do ano de 2013 a 2015, essas questões antigas, quase certeza você vai ver um comentário meu lá, porque ao fazer a questão, eu respondia por meio de comentário aquela questão. Era uma forma de eu fazer e registrar o meu conhecimento ali no meu comentário e ajudar outras pessoas a compreender também esse assunto. Pronto, era assim que eu estudava. Desse jeito, eu nunca mais fiz cursinho. Dessa forma, eu nunca mais fiz cursinho. Porque eu fui fazer o cursinho para Caixa Econômica. O meu professor de matemática ele só dava aula teórica, ele não resolvia exercício. Eu dava aula teórica. Por quê? Porque ao final do cursinho, ele ia fazer outro cursinho de resolução de questão. Nada mala, bicho. Dava aula teórica e depois ia vender um outro produto de resolução de exercício. É bandido, bicho, é bandido. Bandido. Porque não dava, não ensinava os alunos já no primeiro, não, não. Queria ganhar dos dois lados. Né? Como aqui, ó. Como aqui, ó. O come da estrela. Pronto. Aí era mais 300, R$ 400 que a gente tinha que pagar por fora em outro cursinho. Então, isso era também a professora de informática, também tinha a metodologia. Só dava teoria. Aqui é teoria, você entende a teoria. É teoria, teoria, teoria. Depois eu vou fazer um curso só de questões para você gabaritar a prova. Mas hoje, esse cursinho aqui é só de teoria. Depois você me dá mais R$ 500 que eu vou ensinar você a resolver questão. Eu achei isso um mau caratismo muito grande. Nunca mais fiz cursinho. Nunca mais fiz cursinho. Aí eu fiz duas dezenas de concursos. Duas dezenas de concursos. Eu considero que passei foi o que me chamou. Instituto Federal da Paraíba foi o concurso que me chamou para o cargo de administrador. Pronto. Sou administrador federal. Pronto. Instituto Federal. Pronto. Fiz concurso Companhia das Docas, fiz concurso da Caixa, fiz concurso da Petrobras, fiz concurso CRM, fiz concurso CRN, fiz concurso ICMBio, fiz concurso Codefácil, eu acho. Não me lembro. Acho que foi Codefácil. Fiz concurso dos trens CBTU, fiz concurso e outro conselho aí. Fiz muitos concursos. Muitos, muitos. Fiz de 15 a 20 concursos. Fiz a 20 concursos. E o último que fiz, o último concurso da minha vida que eu fiz, eu passei. Fiz da UFCG, fiz da UFPB. Então, eu passei no meu último concurso. Mas isso, a escola pública não teve peso. E não foi até a quarta série, da minha influência de vida até a quarta série. E o incentivo da professora Zoila, incentivo prático, né, da professora Zoila, de dar aqueles livros. Não vou ser injusto com os professores do ensino fundamental, mas eu não posso dizer que aprendi muita coisa, não. Eu gostava deles, eu gosto deles. O professor Jailton ainda é vivo. O professor Jailton ainda é vivo, a professora Rosa ainda é vivo. Amo eles, porém, de retenção de conteúdo, muito pouco. No entanto, o professor Jailton foi o grande incentivador para que eu tivesse o desejo de ser professor. Professor Jailton. A professora Rose, ela ensina a ter carinho, a ter o cuidado com a criança. Vou dizer que não aprendi nada. Não vou dizer. Professora Zé, professor Antônio, com seu jeito ríspido. Professor Antônio, se tiver vivo, tá muito velhinho, mais de 90 já. Mas, agora partiu pro ensino médio, não tem uma lembrança. Uma lembrança boa do professor. Nem a diretora. Grande professor Soares. Os professores liam um livro. Liam, olha. Professor de história. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Napoleão invadiu Portugal e vieram a corte veio para o Brasil. Letra por letra, linha por linha, ele lia. O homem não tinha a condição de fechar o livro e dizer, vou dizer para vocês aqui, ó. Quem já ouviu falar de Napoleão? Napoleão Bonaparte. Isso, Napoleão Bonaparte. Ele decidiu invadir Portugal. Acredita? Decidiu invadir Portugal. E por causa disso, em 1808, a corte portuguesa meteu o pé de Portugal e disse, agora a gente vai para o Brasil. Quando chega no Brasil aqui, eles trazem toda a estrutura, e quando traz a estrutura, é que a colônia começa a se desenvolver. A colônia começa a ser um banco, as instituições, a universidade, tudo chega aqui. Precisou dessa invasão para que o Brasil, enquanto colônia, conseguisse ter atenção da corte. A não tinha essa capacidade, não. Não tinha. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você fizesse uma pergunta para ele, ele não respondia. Ele saía de dentro das quatro linhas do livro.
História. Professor de história. Os únicos professores que levavam a educação a sério naquela época, julgando, né? Mas vou julgar. Era os professores de educação física. Bicho. Eu fui pra final em educação física. Existe, bicho. A professora, eu não lembro nem quem era, uma professora galega. Bicho, ela me botou na final em educação física. E lá vai eu correndo no meio da praça, no sol de 10 horas da tarde, da manhã. A lua na minha cabeça. Eu correndo. Correndo, correndo, correndo. Ah, escola pública. Cara, falar mal de escola pública, fala mal, 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 mal. Não, bicho. Não é ninguém tá falando mal, não, tá dizendo a realidade. A realidade. A realidade. Quando eu falo que eu sou fruto da escola pública e que a escola pública quase que destrói a minha vida, eu não tô mentindo, não. Bicho. Não tô mentindo, não. Tô não, tô não. Eu tenho um sobrinho, Mikael, tá na escola pública. A Adele também tá na escola pública. Vicente, meu filho mais velho, tá na escola particular. E o mais novo vai entrar o ano que vem. Escola particular também não tem essas mil maravilhas, não. A gente mora no interior. Tem 4 escolas particulares aqui. 4 a 5 escolas particulares. Tá mil maravilhas, não. Tá não. Tá não. Mas, por enquanto, eu não vi ainda o resultado de que danaram a cadeira na cabeça de outro colega. Por enquanto, eu não sei como é que eles fazem a contenção dessas crianças. Mas a escola que meu sobrinho estuda, ela fica numa área de tráfico. Horrível a escola. Horrível o ambiente. O ambiente em torno da escola. Né? É horrível. Dá medo. Dá medo. Você com um bom senso, o teco-teco batendo, você não passa em frente a essa escola, não. Mal que a gente tem lá, crianças estudando. Crianças estudando. É horrível, é horrível. Aí, na época da eleição, o prefeito, o atual prefeito, a gente tem um sistema de ensino que está valorizando, a gente deu tablet, a gente deu fada, a gente dá lanche, a gente dá não sei o quê. É uma das melhores escolas do Brasil. Aí um candidato chegou para isso, seu prefeito, o senhor tem algum netinho estudando nas escolas que o senhor gerencia? Cara, cara. Eu tinha abandonado a minha candidatura, tinha ido embora com o rabo entre as pernas, mas político não tem isso, não. Ele devolveu a pergunta. E você tem algum? Você é dono de escola, você é dono de uma das maiores escolas do estado particular. Você tem algum neto estudando em escola pública? Prefeito, o administrador público é o senhor. Eu garanto que se eu ganhar, eu coloco, porque eu vou confiar na minha administração. Eu acho que ele não colocava, não. Mas pelo menos questionou. O senhor tem algum filho, algum neto estudando em escola pública? Era para ser obrigado. Era para ser obrigatório. Obrigatório. Político, cargo público, por meio de eleição, era para usar escola pública e usar o sistema de saúde. Normal como todo cidadão. Mas não. Acaba do S, tem uma unha encravada, vai pro Albert Einstein. Os filhos vão para a escola do Ursinho. A escola do Ursinho, a mensalidade é 6, 7, 8 mil. E quer administrar as nossas escolas. As nossas escolas. Aí dá nisso a escola que a gente estuda. Traumatizados. Eu vou te falar mais. Totalmente traumatizado. Eu vim descobrir a estudar com quantos anos? Eu já tinha 20, 25 anos. 25 anos. 26 anos. 26 anos. E 26 anos para trás, tudo perdido. Eu tô falando do pré à universidade. Perdido. Pode apagar até a quarta série. Pode apagar essa linha de tempo da minha vida. Pode apagar. Pegar a quarta série e emendar eu com 26 anos. Pronto. Foi aí que eu comecei a aprender a estudar e ser gente. Ser gente. Aprendi que estudar não é para fazer uma prova, é para aprender. Mesmo que não tenha utilidade agora nesse momento, mas é para aprender. Vai ajudar meu raciocínio, vai me ajudar a pensar, vai me ajudar a resolver problemas, vai me ajudar a ver as situações de maneiras diferentes. Para isso que existe o raciocínio lógico, para isso que existe a forma de Bhaskara. Bhaskara não serve para nada, serve para você visualizar problemas. Problemas de forma diferentes, perspectivas diferentes. É x, y, é b, é 2, é 4, raiz quadrada. Eu faço o que com isso, cara? Isso vai moldar o teu pensamento, o teu raciocínio. Infelizmente, ninguém te ensina. Ninguém te ensina. Ninguém me ensinou, eu aprendi sozinho. Sozinho, já, por meio dos livros, por meio de videoaulas, por meio de conversas como essa, por meio de professores online. A escola nunca, nunca.
nunca chegou para ter uma conversa dessa com nenhum aluno que eu conheço. Nenhum aluno chegou para olha, a vida é difícil, você vai ter que aprender a estudar. Eu já estudo, não, você testeava. Estudar é diferente, você vai ter que chegar em casa, botar a bundinha na cadeira, pegar um caderno e vai ter que fazer os exercícios que tá no livro. Exercício tá no livro. Traga tudo resolvido. Aí quando você resolver, eu faço mais exercícios. Você vai resolver e vai resolver sozinho. As dúvidas que você tiver, você traz para mim que a gente vai tirar junto. Quando fizer, a gente passa mais exercício até você dominar esse conteúdo, dominar esse assunto. Quando você dominar, aí a gente anexa outro conteúdo, a gente vai revisando esse conteúdo e fazendo o conteúdo novo. E assim a gente vai aprender matemática. Assim a gente vai aprender física, a gente vai aprender biologia, e assim a gente vai aprender as regras da língua portuguesa, assim a gente vai aprender a história antiga, a história moderna, a contemporânea, a gente vai aprendendo tudo desse jeito, passo a passo, cada momento com seu assunto, mas sempre puxando o assunto anterior, fazendo a revisão, uma abordagem aqui interdisciplinar, a gente vai aprender. Eu dando aula e você estudando em casa. É assim que os japoneses fazem. Os japoneses descobriram isso. Mas aqui não pode fazer isso. E você assiste aula e passa o resto do dia na internet, no celular. Se não ficar durante a internet, o celular durante a aula. Pronto. Depois a gente fala sobre isso. Dei aqui minha visão sobre escola pública. Eu sou fruto da escola pública. E a escola pública, do jeito que ela tá, quase me mata. E quando eu puxo para a escola pública, eu puxo do meu pré, eu abro o intervalo da primeira à quarta série, tiro aqui uns episódios esporádicos no ensino fundamental com a professora Azuíla, a professora Rose, o professor Antônio, que eu gostei muito da matemática dele, um homem rígido, duro, mas ensinava de forma séria. E o professor Jair. Abro aqui os parentes com esses professores, tá bom? Em que pese não ter aprendido muito, por quê? Porque ele não tinha método de estudo, era só assistir aula, mas o exemplo deles como professor, aí ficou, tá bom? Ensino médio pode jogar no lixo, tirando o professor Alisson. Cursinho também foi um tempo de revisão intensiva, né? Intensiva, então alguma coisa fica, porque é forma intensiva. Pronto. Não foi que o cursinho foi mil maravilhas, não, mas é porque num ano você tem que ver 3 anos, então é intensivo aqui. Você faz muitas listas, faz muitos exercícios, então você vai pegando o conteúdo, fica, alguma coisa fica. E a universidade, os jogos, 9 anos da universidade no lixo. E tirando um ou dois professores, realmente, foi tempo perdido o curso de administração. Depois eu falo minha experiência nos outros cursos que eu fiz. Psicologia, fiz direito, tá bom? Então, direito aí já foi outra fase. Direito eu já era um homem, eu tinha um pensamento fixo, né? Sobre o que é estudar, o que não é estudar, o que eu vim fazer aqui, não vim para brincar, não. Eu vim para assistir aula, chegar em casa e estudar. Eu vim aqui já com outra compreensão. E assim eu levei 5 períodos. No período da pandemia tive que desistir. Adoeci, tive um problema grave. E estou lutando com esse problema até hoje, até quando Deus quiser. Pois é, galera, eu vou encerrando aqui, 46 minutos. Pode acreditar. A escola pública, se eu dependesse da escola pública teria destruído a minha vida. Vai ter esse o título. A escola pública destruiu a minha vida. Não tem. Orgulho, orgulho. Não tem orgulho. Tenho orgulho. Nem as cotas eu pude participar porque não tinha cota naquela época. Nem de cota eu tive direito, nem cota. Tive direito porque não tinha cota. Então, lamentavelmente, não tenho uma coisa positiva de dizer da escola pública que eu estudei. Da quarta série, abre esse parênteses, 3 ou 4 professores ali no ensino fundamental. O resto pode jogar no lixo, que pra mim não serviu nada. Ingrato! Não, não sou ingrato, não. Você tá cuspindo no prato que comeu? Também não, também não, também não. Escola pública me quase que me mata. Claro,